É uma alegria estarmos cá mais uma vez a dar andamento a esta iniciativa pensada pela professora Cristiana Lucas Silva, que é a nossa docente da Universidade Aberta, e que se enquadra naquilo que é a preocupação do nosso Centro de Estudos Globais. O nosso Centro de Estudos Globais convoca várias áreas disciplinares para procurar fazer ciência sobre a globalização, compreender o mundo em processo de globalização que é o nosso, convocando para esse esforço de compreensão desde as ciências do ambiente até a história, passando pela literatura, etc. Mas quando pensamos na globalização, nós temos a ter de pensar o mundo no seu todo, etc. Mas a globalização e esse conhecimento só se constrói de uma forma que permita valorizar as populações, as comunidades, na sua presença local enraizadas nos territórios, se desenvolvemos aquilo que nós chamamos o conceito de localização, que é um novo termo, que é colocar o local em diálogo com o global e o global em diálogo com o local. Uma perspectiva aberta, não uma perspectiva etnocêntrica fechada, como se defendia nos anos 60, aqueles que reagiam à globalização, defender o etnocentrismo, que era mais proteger as nossas comunidades locais e as nossas identidades contra a globalização. Mas depois, passadas esteja concluímos, não vale a pena combatermos a globalização, que ela está aí, é uma realidade, agora temos é que construí-la de maneira diferente, colocando o local também a valorizar o global e aberto ao global, porque só assim é que se constrói uma globalização, como nós chamamos, de rosto humano e sociologicamente sustentável. E, portanto, nós temos um conjunto de seminários, conferências, eventos que organizamos na universidade em cooperação com outras universidades, mas também procuramos ligar-nos aos locais concretos onde ocorre a vida, onde acontece a vida das chamadas sociedades vivas, como dizia um grande historiador português que já morreu na Faculdade de Letras, chamava Jorge Borges de Macedo. A importância de conhecermos e estarmos perto das sociedades vivas. E, portanto, aqui está, eventualmente, esta sociedade viva que se abriga também ao conhecimento, procurando compreender os grandes desafios da nossa globalização e através dessa compreensão, procurar arranjar caminhos para transformá-los. Como dizia também um grande estudioso e semiólogo português, Augusto Mourão, dizia assim: compreender já é o princípio de cura. Primeiro temos que compreender as coisas e as dificuldades das pessoas para curar. E o papel do chamado diagnóstico. Um médico, quando quer curar uma doença, tem que compreender qual é o problema. Isso acontece para o caso da medicina, mas como acontece para toda a realidade da vida. Portanto, nós estamos aqui neste esforço de fazer ciência. Ciência é, em primeiro lugar, compreensão. E depois, a ciência aplicada, ligada à técnica, já é a parte para a solução. Mas não compreendemos os problemas, não se consegue arranjar soluções para eles. E, portanto, estamos aqui para fazer ciência da globalização, é que nós chamamos de globalogia, e hoje é um grande dia também neste sentido, e ainda por cima temos uma ilustre colega e cientista da nossa universidade, que é a professora Sandra Queiro, que é uma das melhores pessoas que têm sustentabilidade e ciências do ambiente em Portugal, é verdade, eu gostava de dizer, claro, isso é um orgulho de termos uma pessoa como a professora Sandra da nossa universidade, e também os ilustres colegas aqui ligados a esta terra, também têm o seu saber, têm os seus projetos magníficos e que também vou apresentar cá neste diálogo de saberes que vão partilhar hoje connosco e que também vai ficar gravado para a posteridade. Vamos depois publicar isto no nosso canal do YouTube, chamado Globalogia Centro de Estudos Globais, e assim vamos criar pouco a pouco consistência, a dar consistência a este ciclo de seminários localizados, e cada vez certamente vamos ter mais gente a participar também presencialmente. Eu gostava de dizer o seguinte: nós também classificámos estes seminários como ações de formação de curta duração para professores, que frequentando 2 seminários seguidos terão direito a um certificado que depois a professora Cristiana providenciará para as pessoas que o necessitarem. E, portanto, isso também é uma forma também de valorizar localmente a formação daqueles que são os educadores das novas gerações. Muito obrigado e desejo uma boa conferência e obrigado, professora Cristiana, por esta excelente ideia que está a fazer o seu bom caminho. Obrigada.
Pensar Local é então um conjunto, uma série de seminários, de conferências, integradas no âmbito mais alargado do Seminário Internacional de Estudos Globais, que é dinamizado pelo Centro de Estudos Globais na Universidade Aberta. Na primeira sessão, em dezembro, aproveitámos a semana de comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos para termos aqui convidados a falar precisamente sobre direitos humanos e sobre um projeto que foi implementado junto de várias escolas do país, chamado Dignipédia Global, um projeto financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian e também no âmbito dos chamados EA Grants. E tivemos também a falar da parte local, a Sra. Vice-Presidente e Vereadora da Câmara Municipal das Vedras, Ana Umbelino, que apresentou também os vários projetos na área da inclusão e direitos humanos desenvolvidos no Conselho. Hoje, pensando em assinalar a semana em que se celebra o Dia Mundial da Floresta e da Árvore e hoje também o Dia da Água, e pensando que também hoje se assinala a Hora do Planeta, pareceu-me de facto o dia mais indicado para falarmos sobre ambiente, sobre sustentabilidade e insustentabilidade. E para isso temos cá a professora Sandra Queiro, que já foi muito bem apresentada pelo professor José Bart Franco, que nos vem falar sobre porque é que os padrões do nosso consumo são insustentáveis. E depois temos as queridas Sónia e Ângela. A Sónia ligada a um projeto Fontainhas, um projeto mais local, e a Ângela, que é engenheira ambiental, e ambas desenvolveram um projeto extraordinário que está a ser implementado no nosso centro educativo. E é extraordinário porquê? Porque é um projeto rede. E um projeto rede porque envolve a autarquia local, tecido empresarial, comunidade escolar através do corpo docente, através do corpo não docente, através dos alunos e através dos pais. Portanto, é um projeto que envolve toda a comunidade e é por isso que é um projeto verdadeiramente especial e que elas vão apresentar. Assim sendo, peço às nossas distintas oradoras que venham para a mesa e nós vamos para os vossos lugares. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui. É um prazer também dirigir-nos para públicos fora dos grandes centros, mesmo embora Torres Vedras está colado a Lisboa, mas eu acho que é muito importante também fazer um pouco uma partilha de informação e de conhecimento de cada um de nós. E por isso, e como a Cristiana já referiu, dentro do âmbito da semana que estamos a comemorar, da floresta e das questões mais ambientais, em particular da água, eu disse à Cristiana, então se calhar vou falar um pouco sobre como é que estão os nossos atuais padrões de consumo e porque é que eles continuam tão insustentáveis. E eu às vezes dá-me alguma angústia quando venho falar sobre estas questões, porque parece que estamos a falar das mesmas coisas há 20, 30 anos e poucos avanços existem. Mas eu sou uma pessoa otimista e acho que há coisas que melhoram e há coisas que têm um caminho para melhorar e todos nós, nota-se que também há uma consciencialização em todos nós em relação a essas questões. E por isso vou falar um bocadinho da caracterização do padrão de consumo atual que temos a nível europeu, mas também sobre como é que se caracteriza o consumidor português. Porque houve um trabalho que tem vindo a ser feito por um grupo de investigação do Observa, não sei se já ouviram falar, mas é ligado ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e que numa parceria com o Continente tem conseguido encontrar financiamento para fazer uma investigação, uma pergunta aos consumidores portugueses como é que estão os seus padrões de consumo. Claro que isto tem que se ver a ver sempre simbioses, ao Continente interessa também saber o que é que as pessoas querem comprar, não é? Portanto, mas é uma simbiose, eu acho que é assim que se consegue. E depois então entrar um bocadinho no conceito do que é que se entende pelo consumo sustentável e depois que caminhos é que temos a seguir. E então, passando então para a caracterização dos padrões de consumo e porque é que falamos muito destas questões dos padrões de consumo, porque é que é uma preocupação, eu acho que são questões que se calhar qualquer um de nós aqui nesta sala tem muito esta questão. Há um grande crescimento económico, há a globalização, tudo é muito mais fácil, é muito mais acessível comparativamente há 30 a 40 anos atrás, há cada vez um individualismo crescente,
Antigamente, na mesma casa vivia várias descendências, 3 descendências, hoje não, vemos casas onde habita só onde há só um habitante, portanto, obviamente que isso faz com que o consumo de cada um de nós acaba por ter maiores consequências. Há as novas tecnologias, aqui os computadores, é os telefones, e nem sabemos, ou muitos de nós, sabemos o que é que está aqui neste telefone. E para o construir, o quanto é que nós necessitamos da Terra e do planeta para o conseguirmos. E estamos sempre a querer o melhor modelo, porque agora isto eu, por exemplo, eu tenho este telefone já há 8 anos. Ele já está a ficar obsoleto, mas eu quero resistir porque não quero estar sempre a consumir. Mas depois, se eu não atualizo, quer dizer, ele já não me deixa fazer atualizações, eu já não consigo algumas ferramentas que ele está sempre a carregar porque já não tem espaço. Portanto, há aqui uma dualidade entre eu conseguir ter um consumo um bocadinho mais moderado e a necessidade que hoje em dia, porque senão eu não consigo. Como o computador, se o computador está muito antigo, depois o mail já não funciona, os vídeos já não carregam, portanto há aqui um ciclo. Há o marketing que somos todos os dias, a toda a hora, eu compro um novo produto e agora o banco oferece-lhe isto e oferece-lhe aquilo. Portanto, há aqui todo este conjunto que faz com que, de facto, as famílias estejam a exceder os seus padrões de consumo. E, portanto, os dados mostram-nos, e porque há muito esta ideia, e porque tem muito esta questão, a responsabilidade não é minha, é dos governantes, eu não posso fazer nada, mas de facto os dados mostram que é o consumo das famílias que é o maior responsável pelos impactos ambientais. E, portanto, os nossos estilos de vida é que fazem com que os atuais padrões e consequências no ambiente. E por isso eu vou mostrar só este pequeno vídeo. Vamos lá ver. Diversos fatores como o crescimento económico, a abertura dos mercados, o individualismo crescente, as novas tecnologias, a globalização e a publicidade levaram as famílias e os indivíduos em geral a exceder os padrões de consumo de bens e serviços. O consumo das famílias é uma das principais partes da cadeia de produção e consumo, sendo o consumidor aquele que faz as opções finais de compra de bens e serviços a consumir. Cerca de 70% a 80% dos impactos ocasionados no ambiente derivam do consumo na habitação, alimentação e transportes das famílias. Esses impactos ambientais são fundamentalmente associados ao consumo de energia e água e produção de resíduos. Por acaso sabe qual é a sua pegada ecológica? Ou seja, o impacto que o seu estilo de vida tem no planeta? O consumo per capita continua a aumentar nos países europeus, sendo que 60% das despesas do consumo são da responsabilidade das famílias e indivíduos. O aumento do consumo e seus padrões tem inclusivamente anulado os benefícios resultantes do acréscimo de eficiência tecnológica. Por exemplo, compram-se mais telemóveis de última geração, andamos mais de avião, etc. Mas muitos destes materiais associados às novas tecnologias, por exemplo, necessitam de materiais raros, sendo que a sua exploração e utilização têm um elevado impacto ambiental. Poderá o meu ou o seu comportamento fazer a diferença? Cerca de mais de metade do total das emissões de CO2 são devidas ao consumo doméstico e quase 80% dos gases que contribuem para o efeito de estufa e consequente aumento do aquecimento global devem-se às atividades domésticas como cozinhar, aquecer a casa, ver TV e usar as novas tecnologias, mobilidade de casa para o trabalho, etc. Por exemplo, o consumo de carne de vaca produz e liberta para a atmosfera muito mais quilos de CO2 que frango, ou ainda maior diferença que os vegetais. Será que faz diferença comprar produtos locais em vez de produtos que vêm de longa distância? E andar de transportes públicos em vez do automóvel particular? E comer menos carnes vermelhas e mais legumes? E tornar o uso da energia e da água mais eficiente? Tão simples como
Desligar as luzes ou fechar uma torneira quando já não são necessárias. Valerá a pena educar as famílias em relação a estas questões? Se calhar não é um problema meu, é um problema dos governantes e eles que resolvam. Portanto, como consequência destes padrões de consumo, leva-nos a que nós tenhamos uma elevada pegada ecológica. Penso que estão conhecedores do que é o conceito da pegada ecológica, que ao fim e ao cabo calcula a quantidade de terra que nós necessitamos para as nossas necessidades do dia a dia. Vários dados que têm sido feitos a nível da Europa mostram-nos que os limites planetários já estão ultrapassados e os cálculos que são feitos, pelo menos a nível da Europa, mas a nível mundial e mesmo a nível de Portugal, mostra que se nós fizermos o cálculo da pegada de cada um de nós, a Terra, ou a capacidade da Terra para aquilo que nós necessitamos, acaba normalmente a meados do ano. Em maio, junho, já não haveria capacidade para a Terra conseguir nos dar resposta às nossas necessidades. E normalmente os cálculos mostram-nos que são precisos 3 planetas Terra se todos vivêssemos com os padrões europeus. Pode-se perguntar, sim, mas há estes cálculos, mas nós continuamos todos cá. Mas é preciso, de facto, alterar os nossos padrões. E agora queria só partilhar alguns destes resultados do último inquérito que foi feito pelo grupo Observa e que são dados de 2022 e que nos mostram um bocadinho quais são as principais preocupações que o consumidor português tem. Neste caso foi feita a pergunta dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que são os 17 objetivos que abrangem todas as questões da sustentabilidade e que todos nós até às vezes somos assoberbados porque tudo agora é reportado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas são de facto um instrumento que nos ajuda a avaliar quando queremos falar nas questões da sustentabilidade, na questão ambiental, social e económica e como é que ela se reporta nos seus 17 objetivos, que vão, obviamente, abrangem não só as questões ambientais, económicas e sociais. E verifica-se que, de facto, em 2022, o que preocupava a maior parte ou tendencialmente, quer dos portugueses, quer em termos dos problemas de Portugal e do mundo, são as questões como a saúde e o bem-estar, a erradicação da pobreza, a educação da qualidade, a questão do Fome Zero e a agricultura sustentável, o trabalho digno e crescimento económico e, se calhar, menor, curiosamente, a questão da proteção da vida marinha, das cidades e comunidades sustentáveis ou das parcerias com os ODS, porque, se calhar, são questões que as pessoas têm hoje em dia menores preocupações ou porque, se calhar, não têm tão contacto. Curiosamente, em relação às questões de ação climática, apenas 18% consideram que são problemas maioritários. E porque, se calhar, vivemos atualmente também questões de falta de paz. E isso, hoje em dia, é mais prioritário, falta de paz ou falta de saúde, de outras questões como as ambientais. Depois também, quando foi perguntado aos portugueses quais os 10 mais graves problemas que eles consideram o mundo atual, na primeira escolha estão as questões da pobreza e das desigualdades sociais, que hoje em dia, infelizmente, é uma realidade. E as questões dos conflitos armados, mas eu penso que isto foi dados de 2023 e eu acho que se fossem feitos agora mudavam e que passava a ser os conflitos armados a maior percentagem comparativamente com as alterações climáticas, porque sem dúvida que as alterações climáticas é uma questão fundamental, mas isso ao pé de conflitos armados tudo acaba por ter outro peso. Depois também foi perguntado o que é que eles achavam, aos inquiridos, os que responderam a este inquérito, como é que estava a atual transição para o mundo sustentável. E basicamente aqui acham que o mundo não tem mudado, significativamente, mantém-se a maior parte dos problemas. Portanto, há aqui uma tendência para que os portugueses considerem que ainda falta muito para esta transição para as questões da sustentabilidade, porque a média ainda está aqui nesta parte
onde realmente os portugueses mostram, e com razão, que ainda estão um bocadinho de descrédito, com algum descrédito em relação a estas questões. Mas temos aqui também lados positivos, e eu acho que é isto que temos que olhar sempre ao lado positivo. Não nos vale a pena também mostrar sempre as questões de forma pouco otimista. E, de facto, se nós olharmos aqui para estes dados, verificamos que entre 2018 e 2022 há, por um lado, a diminuição das refeições com carne vermelha, porque conforme o vídeo mostrou, quando, por exemplo, ingerimos mais carne de vaca, tem muito maior impacto ambiental, porque isso está mais que provado, em particular para a pegada de carbono, porque as vacas são de facto muito intensas e devido à sua alimentação acabam por ter um impacto muito maior comparativamente com as aves. Portanto, nota-se uma diminuição da refeição com carnes vermelhas. A vaca também é mais cara, por exemplo, no caso das carnes vermelhas também ajuda. Refeições sem carne e sem peixe, portanto há uma maior tendência para as pessoas tornarem na sua dieta alimentar, reduzirem quer a carne quer a peixe, que é um bom resultado, porque sabe que os vegetais têm um menor impacto ambiental. Portanto, há aqui alguns sinais positivos. Depois eles fizeram um teste também muito interessante para caracterizar qual é o perfil do consumidor. E eles chegaram à conclusão que o português é um consumidor constrangido. Eu acho muito engraçado este termo. O que é que eles querem dizer? Porque é próprio, como o termo diz, consegue gerir num orçamento muito limitado, poupa o máximo para conseguir cobrir as despesas do mês e usa como principal critério da compra o preço mais baixo. Porque Portugal é um país pobre, não vale a pena estarmos aqui. Pobre, quer dizer, se eu for comparar com outros países, África ou noutros continentes, se calhar não tanto. Mas se formos comparar com países do Norte, de facto nós não temos muito recurso. E por isso temos mesmo que ser constrangidos. Mas também outra percentagem considerável, portanto, quanto maior o valor, maior a característica do perfil, é o presumidor, que aprende as competências para fazer as minhas próprias coisas, fazer ou reparar as minhas coisas, faça você mesmo, é bom, e também, porque também já não há canalizadores, também não há carpinteiros, portanto tem mesmo que ser assim. E produzir o próprio sempre que possível, o que também é bom. E se nós formos para tentar ver pessoas se calhar com comportamentos mais proativos, isso também quer dizer que nos custa na nossa carteira, e por isso temos uma menor percentagem daqueles que boicotam marcas com produtos que têm mais práticas sociais e ambientais, é aquele consumidor que vai para a porta do governo e pinta o governo de verde, por exemplo, que também não parece que seja a melhor estratégia, ou também algum que é o consumidor que tem como base a suficiência, que é decide não comprar produtos apesar de ter dinheiro para o fazer, ou que sente-se bem por consumir menos de forma consciente e ponderada. Mas quer dizer, mostra que de facto já há aqui também um equilíbrio. E também eu acho que não podemos ser demasiado extremistas. Nós temos que juntar as questões ambientais com as questões económicas. Se eu conseguir poupar a questão ambiental, mas também poupar na carteira, eu acho que é essa a melhor solução. Este dado foi no segundo, mas que eu achei que era interessante mostrar aqui este dado 2016, que foi no segundo inquérito, porque eles fizeram perguntas diferentes, porque também querem saber questões diferentes. É uma equipa de investigadores e está sempre a tentar fazer questões diferentes. E achei muito interessante este resultado, porque eu acho que ele é otimista, que mostra que 85% acham que a responsabilidade atribuída na produção da sustentabilidade é a cada um de nós. O que é um bom resultado, e eu acho que é uma tendência que também se mostra que as pessoas pensam que também têm que ser responsáveis, e essa é a grande mensagem. Eu gostava só que respondesse através do Mentimeter, e eu acho que aqui vamos ter umas respostas muito positivas, se estariam dispostos a mudar os vossos comportamentos para eles se tornarem mais pró-ambientais. E é só irem ao site com o telefone www.menti.com e usarem o código 482882212 e votarem se é sim ou se é não.
Portanto, obviamente, como não se podia deixar de esperar nesta sala, a maior parte disse que sim. Senão também parecia mal, mas é anónimo. Portanto, cada um pode responder de acordo com a sua de facto, realidade, passando aqui à repetição. Mas pronto, eu acho que esta era relativamente óbvia. Depois vou ter outra questão aberta, só para colocarem, talvez seja mais... O código é o mesmo? O código é o mesmo. Então podia votar por um código que eu não consegui. Ok, claro que sim, eu vou pôr e depois... Estão lá em cima. Está aqui, boa. 48228279. Não é 7, é 12, peço desculpa. Pode repetir. 4, sim, claro que sim. Está uma letra muito pequenina. 48228212. Não peço a dizer o número de telefone. Não estou a conseguir passar para o seguinte. Ainda não é para passar para a seguinte. Ok. Então vamos passar um bocadinho ao que é que se entende pelo conceito de consumo sustentável. Resumidamente, como já referi, os dados mostram que 70% a 80% dos impactos ambientais e 60% das despesas do consumo estão relacionadas com a alimentação e bebidas, a habitação e a mobilidade e os transportes. Passando um bocadinho e fazendo aqui uma análise para cada um destes domínios, se nós olharmos, quando estamos dentro da habitação, para a habitação temos que ter como input os materiais de construção. Para tal e para eu conseguir habitar na casa, eu tenho o uso dos recursos de água e de energia e, obviamente, eu depois tenho os efluentes, as águas residuais, os consumos de energia e os resíduos. Mas também tenho que considerar que quando a casa deixa de estar habitada, após o seu uso, tem todo o seu processo de demolição. Portanto, se nós olharmos para todas estas componentes, mostra-nos de que forma as questões dos impactos ambientais podem ser importantes, desde a matéria de construção até ao uso e demolição. Da mesma forma, em termos, por exemplo, pensando nos materiais em um telemóvel, e aí, como eu no início comecei a dizer, os materiais utilizados nos telemóveis de grande nova geração, os seus materiais de construção são caracterizados por materiais raros. Muitos destes materiais que se encontram em países como a China, ou, por isso é que agora o Trump está tão interessado na Groenlândia, porque a Groenlândia está cheia de materiais raros. Isto tudo, a economia, tudo se reverte depois no valor dos recursos naturais. Portanto, eu tenho os próprios materiais que eu preciso para a construção, por isso é que eu às vezes pergunto, estou a pensar quando queremos nas novas tecnologias, dos materiais que constituem esse mesmo telemóvel. O uso de recursos de água e energia para a própria construção neste caso, do telemóvel, os efluentes, consumo de energia e depois do uso, a sua demolição. E há uma tendência, acho eu, para muitos de nós, e as arrecadações de uma casa são ótimas para isto. Este telemóvel já não uso, se calhar é melhor guardar, pode ser preciso para alguma coisa, depois está lá há 20 e 30 anos. Daqui a 20 e 30 anos eu pego nele, está todo cheio de manhã, ou quando é com pilhas, no caso de um rádio antigo, e é aí que eu depois vou chegar, e também as minhas colegas sabem melhor até do que eu, a importância depois de pensarmos numa perspectiva circular. E ao eu estar a ter todos esses equipamentos, se eles não têm uso, se eles estão em minha casa, para que é que eu os estou a guardar? Isso não tem nenhum valor ganho. E por isso falamos depois em questões de economia circular. Depois, em termos de alimentação, então aqui uns hambúrgueres super suculentos feitos de carne de vaca, são excelentes, eu pelo menos gosto, mas agora estou a optar muito por o hambúrguer vegetariano, que são excelentes, têm um sabor excelente, nomeadamente nas grandes cadeias como o McDonald's ou como o Big Mac, aconselho, os hambúrgueres vegetarianos são ótimos. Portanto, para toda esta alimentação há uma agricultura, há um processamento, há uma vez mais o uso de energia, os efluentes e a lavagem e todo o desperdício alimentar. No caso da alimentação, temos muita questão do desperdício alimentar, que felizmente hoje já existem muitas campanhas para, de alguma forma,
o combater. A outra questão também, o outro domínio muito importante é a área dos transportes. Temos que pensar nas matérias-primas para a construção de cada um destes transportes, os recursos, os efluentes e a manutenção e o fim de uso. Ao fim e ao cabo, a lógica de todos os domínios é a mesma. E porquê é que nós temos que olhar para esta lógica? Porque se calhar quando queremos diminuir o impacto, temos que entrar nas 4 componentes. E também a questão do turismo, a própria, que também ela tem diversos impactos ambientais no seu próprio ciclo de vida, na preparação da viagem, os recursos, os efluentes. Esta imagem é mesmo, para quem está com chuva hoje, é terrível, não é justo? E depois a manutenção e o fim do uso de todas as instalações associadas ao turismo, aos transportes, etc. E é de facto devido a toda esta preocupação que as questões do consumo e produção já foram logo iniciadas o seu debate em 1992 na Conferência das Nações Unidas, que ocorreu no Rio de Janeiro. Por acaso eu estive nessa conferência, tinha acabado de me licenciar, e portanto estas questões já são debatidas há muito tempo. A boa notícia, digamos assim, é que o próprio conceito de consumo e produção sustentável foi, de alguma forma, regulamentado pelas Nações Unidas, depois, mais tarde, em 2022. E agora, queria só mostrar mais um vídeo que, de alguma forma, resume o que é que se entende por este conceito. Face ao preocupante aumento do consumo e respectivos padrões das famílias, nasce o conceito de produção e consumo sustentável. Fundamenta-se na utilização de produtos e serviços relacionados que respondam às necessidades básicas e tragam uma melhor qualidade de vida. Ao mesmo tempo, minimizam a utilização de recursos naturais e de materiais tóxicos, bem como as emissões de resíduos e poluentes, de modo a não comprometer as necessidades das gerações vindouras. O aumento da produção e do consumo continua a resultar em impactos ambientais acrescidos. Quebrar a relação entre o crescimento económico e os impactos ambientais do consumo, da utilização de recursos e da produção de resíduos é assim um atual e comum desafio a todos os países. Torna-se necessário e imprescindível dissociar o crescimento económico da utilização de recursos e energia. Uma abordagem do ciclo de vida de um produto assegura que a avaliação dos impactos ambientais incida sobre todas as fases que vão desde o berço até à sepultura, desde a escolha como matéria-prima até à deposição como resíduo que já não pode ser reaproveitado. A redução dos impactos ambientais do consumo pode ser obtida através de controles específicos nos locais de produção, de utilização e de eliminação, ou através do desvio da procura das categorias de consumo de impacto mais elevado para as de menor impacto. Só através de políticas, planos, estratégias públicas e privadas, incluindo as melhorias na informação ambiental e na rotulagem dos produtos, o uso de instrumentos de mercado e sensibilização da população, se consegue inverter a tendência do consumo excessivo. Estas medidas devem atuar nos vários domínios do consumo das famílias e indivíduos, como a alimentação, o turismo e lazer, a habitação, a mobilidade e o transporte. Temos que mudar de consumidores passivos para consumidores mais ativos, conscientes e que sabem que um pode fazer a diferença. Temos que educar primeiro para depois mudar. Pense que a terra é um bem comum. Portanto, aqui é só um resumo de um conjunto, mas que se calhar não vale a pena entrar em pormenor, mas só, como eu tinha dito há bocado,
tem havido, depois da Conferência de 1992, uma série de conferências que de facto põem em prática o conjunto, ou o termo de produção e consumo sustentável e associado a ela um conjunto de instrumentos que permitem pôr em prática esse conceito, nomeadamente a análise de ciclo de vida. Portanto, pensarmos que as coisas não têm um princípio, um meio, um fim, mas que tudo funciona como um ciclo. E que é um negócio, e eu acho que é aí que também temos que ver. Não vale a pena sermos utópicos, mas o resíduo, todo o material de fim de vida, hoje é um negócio. E às vezes até pode ser utilizado de uma forma pouco ética, digamos assim, mas de facto hoje em dia chegamos à conclusão que este telemóvel, depois de acabar o fim do uso, ele pode ter ainda uma riqueza de materiais que eu posso extrair e que possa ser utilizada para a construção de novos materiais. E de facto eu hoje, quando vou comprar um telemóvel, já me dá um X se eu conseguir devolver o telemóvel antigo. E a grande vantagem que isso tem é que, claro, continua a ser um incentivo ao consumo, mas pelo menos evita que os materiais raros fiquem fechados na minha gaveta ou na minha arrecadação. E em particular, no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, foi criado um objetivo 12 específico para assegurar padrões sustentáveis de produção e consumo. E isso é bom porque me permite monitorizar de que forma estão os meus padrões. Portanto, que caminhos podemos seguir? E já falámos aqui um pouco, eu já falei um bocadinho sobre eles. Existe um conjunto de instrumentos, quer para o produtor, quer para o consumidor, que me permitem, de alguma forma, avaliar se determinado produto, durante a sua construção, desde a matéria-prima até ao seu destino final, se ele pratica algumas práticas com menor impacto ambiental. E um desses instrumentos é os sistemas de gestão ambiental para organizações, ou a análise de ciclo de vida do produto. E a análise de ciclo de vida do produto é que, de facto, me permite avaliar todos os materiais que eu utilizo num determinado produto. Por exemplo, se os materiais de construção, e hoje felizmente é uma prática muito importante que as empresas começam a ter em conta. Por exemplo, não sei se será aqui o caso para a construção deste novo edifício da Junta de Freguesia, houve a preocupação de manter, como a Cristina já me disse, de manter os materiais que já existiram, mas, por exemplo, a areia ou o cimento tem que vir local para não ocasionar um grande transporte nas diferentes matérias-primas. Portanto, há uma grande área para melhoria, isto a nível do produtor. Mas também, obviamente, temos que impor restrições de consumo, temos que fazer uma regulação dos bancos e hoje em dia já existem muitos instrumentos bancários que as empresas podem recorrer para ter financiamentos mais ambientais. Também há, a nível europeu, as empresas podem recorrer a um conjunto de instrumentos se eles querem fazer práticas mais ambientais, nomeadamente a nível do tratamento das águas residuais ou através da implementação de painéis fotovoltaicos, e que já há financiamento, quer para os produtores, quer até como nós, como consumidores, através do Fundo Ambiental. Penso que já todos conhecem o Fundo Ambiental, mas que é uma forma que nós temos para recorrer quando quisermos, por exemplo, mudar para janelas com a poupança de energética. Há várias estratégias a nível das compras públicas e fomentar muito a economia circular. Eu penso que é através da economia circular que nós conseguimos reduzir largamente o impacto ambiental e as nossas práticas de consumo. Isto não está muito legível, mas basicamente eu produzo o determinado produto, eu vou distribuí-lo, vou consumi-lo, mas depois eu tenho que ter em conta que eu posso reparar e reutilizar, reciclar e repensar no determinado produto. E há muito esta lógica que antigamente só se falava nos 3 R's da reciclagem e hoje já se falam em 10. Porque de facto eu hoje tenho que pensar que esta camisola, que se calhar já está a ficar aqui com borbotos, mas eu depois tenho que repensar que ela pode ser utilizada ainda por outros, ou então através do tecido. Em Portugal está muito inovador em termos das abordagens nos tecidos.
ele pode ter múltiplos usos, não só para roupa, mas depois pode ser utilizado até para papel ou para muitos múltiplos usos. E hoje em dia, quando nós vemos, por exemplo, quando eu vou comprar pão e o pão tem aquelas embalagens de papel e depois tem ali um plástico, que parece um plástico, mas já não é plástico, também já é um derivado de papel. Portanto, há uma grande inovação nos materiais e é um bocadinho através desta lógica de economia circular, porque já não há a palavra resíduo, supostamente. Claro que há sempre coisas que não conseguimos ainda reutilizar, mas há esta grande preocupação de dar uma nova vida ao que era antigamente resíduo, porque há muitas indústrias e há muitos novos negócios através deste novo mercado. Ainda só por último, e já estou a terminar, falando um bocadinho no consumidor português, foi perguntado que medidas é que cada um toma em defesa do ambiente. E é curioso que muitas dessas medidas, obviamente, também estão relacionadas com medidas de poupança depois nos nossos gastos. A substituição de lâmpadas normais por lâmpadas baixas de consumo, isso ocasiona um gasto considerável no consumo energético e, portanto, na conta que temos de pagar a eletricidade, que é caríssima em Portugal. Tentem reduzir o consumo de produtos descartáveis, por exemplo, sacos de plástico, excesso de embalagem, e aí há aqui um conjunto que tem que ser visto de uma forma integrada, que é, como sabem, hoje quando vou ao supermercado, antigamente não era assim, as pessoas não tinham que pagar o saco de plástico, portanto pediam, eu lembro que a minha mãe pedia sempre não sei quantos sacos de plástico, e hoje tem que se pagar. E o que é que se fazia com esses sacos de plástico, não é? Portanto, há muito... Tem que haver, eu acho que a solução passa um bocadinho por estas soluções integradas. Eu tenho que pagar o saco, portanto, se calhar já tenho a preocupação de levar um saco de casa para me poupar, e isso ocasiona poupança nos recursos e também na minha carteira. Reaproveitar refeições para levar comida para o trabalho, levar a marmita, antigamente, há 20 ou 30 anos, levar uma marmita para o trabalho, ou ir a um restaurante e pedir, não sei pode, eu gostava de levar o que me sobrou. Era mal visto. Eu lembro-me que havia uma altura que isto era visto como uma medida, se calhar, que eu era pobre, e hoje em dia não faz sentido. Claro que depois tenho que pagar a embalagem, e a embalagem é plástico. Mas posso também levar uma embalagem na casa, que é às vezes o que eu faço. Portanto, há um conjunto de medidas que o consumidor português já utiliza para que ele considere bem em defesa do ambiente. Por exemplo, mudei para um fornecedor de energia que oferece maior percentagem de fontes renováveis, utilizei regularmente alternativas do carro privado, a partilha, o uso de bicicleta ou andar a pé. Depois também se perguntou, ou eles perguntaram, eu não, eles, quais são os setores em que o país deve investir mais para assegurar um futuro sustentável. E, quer em 2016, quer em 2022, de facto, a educação e a formação continua a ser uma das áreas mais importantes para se continuar a trabalhar. A nível das energias renováveis, da agricultura e pecuária, na floresta, na ciência e na investigação, mas também áreas como a mar, pesca, indústria, turismo e comércio. Portanto, há a percepção que ainda há aqui muitas áreas para melhorar. Mas, se nós formos comparar este questionário, que eles chamam-lhe o barómetro da sustentabilidade, nos vários anos que foi implementado, 16, 18 e 22, todos eles apontam para a necessidade de uma maior literacia ambiental, porque ainda se continua a ver nos jovens uma ausência desta literacia. Eu, pelo menos, tenho um rapaz de 20 anos em casa e que eu acho que não sei o que é que ele aprendeu na escola primária, mas que ainda tem muita literacia para apreender. E então era só esta questão que eu gostava de perguntar, que é o que é que está disposto para mudar os seus padrões de consumo? A fazer o quê? O que é que acham que ainda poderiam melhorar para reduzir o vosso impacto ambiental? Já aparece a segunda questão? O desperdício alimentar, eu acho que é uma área que tem melhorado muito, têm aparecido várias empresas que têm feito aqui um papel muito importante de responsabilidade social, o andar de transportes públicos. Mas há muitas pessoas que dizem, e é verdade, eu não tenho transportes públicos que me permitam deslocar, portanto, por mais vontade que eu tenha,
Isto significa que não pode ser só depende de nós individual, não é? As coisas têm que ser vistas sempre de forma integrada. Mas se eu não fizer presente força na junta de freguesia ou no conselho que é necessário melhores transportes, se calhar o próprio conselho não implementa essas melhorias. Portanto, eu tenho que mostrar que há essa necessidade para também aparecerem, assim como as empresas. Tem que aparecer empresas que sintam que há mercado para a sua área de atuação. Porque todos nós, ao final do dia, temos que nos vestir, temos que comer, não é? Não podemos andar descalços e ao fim, como alguns utópicos também o defendem, e não é essa a minha formação, não é essa a formação do engenheiro do ambiente, é encontrar soluções, como disse, não é? Portanto, há aqui várias... transportes públicos quer dizer que se está assim a bolsa, houve mais do que uma pessoa que indicou, redução da água, mudar a alimentação. Eu acho que é uma das áreas que maior ainda podemos mudar a alimentação. E sabe-se que estas questões ambientais estão muito relacionadas também com a saúde. Sabemos que a ingestão de carnes vermelhas está mais do que provado que também não é bom para a saúde. Portanto, mudarmos para padrões de dieta vegetariana. Eu também não sou apologista que todos nos temos que tornar vegetarianos, mas diminuir a quantidade de carnes vermelhas, diminuir a quantidade de carne, ou até diminuir a quantidade do que nós comemos. O que nós comemos às vezes é muito superior àquilo que precisamos. Portanto, há muitas destas medidas que já falámos aqui. É preciso alterar o hábito dos consumidores, com maiores medidas de eficiência, o correto uso dos transportes, a desmaterialização dos processos. Hoje em dia já não precisamos de imprimir tanto, há muitas novas tecnologias que nos permitem usarem os e-books. Claro que os e-books, se eu quiser comprar também aqueles, como é que se chamam, só para fazer a leitura, agora não me lembro. Os Kindle? Os Kindle, exatamente. Mas se eu fizer uma análise, é preciso fazer análise de ciclo de vida para comparar entre o Kindle e a compra de livros que eu utilizo para ver o que é que compensa, e às vezes estas opções não são fáceis. Usar o telemóvel em vez de imprimir o bilhete de avião, isso sem dúvida é uma área que tem melhorado muito. A partilha dos materiais escolares ocasiona poupança económica, mas também impacto ambiental. Portanto, eu acho que passa muito por medidas que devem ser feitas de forma integrada, mas que aumenta a responsabilização de cada um. Podemos também fazer o nosso cálculo da pegada ecológica, porque é uma forma de nos avaliar e nos fazer pensar. Muitas vezes eu utilizo esta ferramenta com os alunos, eles ficam espantados com o resultado que obtêm. É uma forma simplificada, sem dúvida, mas que nos permite, de alguma forma, mudar alguns comportamentos. E não sei se sabem que também há uma calculadora, não sei se Torres Vedras está incluída neste projeto. Para as pessoas individuais e para as empresas também. Muito bem, porque houve este projeto em parceria com a Universidade de Aveiro, ao cálculo da pegada por município. Também há os ODS locais, que se nos permite ver como é que cada concelho está em termos de implementação das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E acabo dizendo que, eu costumo sempre dizer isto, eu acho que pequenos gestos fazem a diferença. É considerarmos também agentes de mudança e não passivos, que achamos que o que é que vai adiantar uma pessoa só, gastar menos papel. Eu penso que se todos pensarmos, este efeito multiplicador é que nos faz como agentes responsáveis e agentes de mudança. Muito obrigada, espero não ter estendido muito. Olá a todos. Aqui no seguimento da apresentação da professora Sandra, nós vimos mostrar os impactos que este consumo insustentável tem tido assim, em algumas áreas da nossa freguesia da Ventosa e apresentar o projeto da Oficina da Agrofloresta, que tenta aqui deixar algumas sementes para irmos aqui num retrocesso e tentar que as coisas melhorem nesse sentido. A Oficina da Agrofloresta foi um projeto criado por mim e pela Sónia, já fomos apresentadas. Somos mães de crianças do centro educativo e somos freguesas da Ventosa, com muito orgulho, aqui a nossa freguesia, da vinha e do vinho,
e dos cereais e da farinha. Gosto sempre de lembrar que também temos assim, uma parte importante. Pronto, por gostar tanto da Ventosa, é com alguma angústia que vejo, já moro aqui há 30 anos, vejo alguma ou muita degradação ambiental. Ainda por cima, tendo em conta que dependemos tanto desta natureza para estas nossas atividades. E decidi mostrar esta imagem aqui da nossa bela vinha, mesmo para exemplificar. Se calhar a maior parte de vocês acha isto uma imagem bonita, eu vejo aqui muita degradação ambiental. E vou-vos dar um exemplo. Imaginemos que aqui este agricultor tem aqui algum problema com a vinha, que acontece, infelizmente, com muita regularidade. Eu chegaria ao pé desse agricultor, e tenho tentado, e dizia, olha, deixe crescer umas ervinhas, elas mantêm a umidade do solo, no verão é importante. Por outro lado, elas seguram o solo e nestas alturas de tempestade as terras não nos correm para rios e estradas. Por outro lado, elas protegem toda uma microbiologia que nós nem imaginamos que existe debaixo do solo e que são importantíssimos para que a vinha cresça saudável e consiga ela própria resolver doenças que ela tenha. Lá ao fundo, já agora, eu sei que não dá muito jeito aquela árvore estar ali por causa das máquinas passarem, mas não a remova, ela traz coisas fantásticas, traz animais que fazem outras ligações com a vinha que nem imagina. Entretanto, o agricultor já fugiu de mim porque eu estou a demorar imenso tempo a explicar tudo isto, porque a natureza é complexa, é o que é. Enquanto alguém, com uma comunicação muito melhor do que a minha, chega lá e diz, para o seu problema, compre este pesticida. E está resolvido no dia. E alguém logo a seguir a esse diz, olha, compra esta máquina porque esta máquina vai colocar e você nem tem que fazer nada. E portanto é muito difícil competir. A natureza é complexa e neste mundo rápido não há tempo para ouvi-la e para perceber que estamos a gastar dinheiro em coisas que a natureza nos dava de graça. E pronto. Posto isto, desistindo aqui dos agricultores mais velhos, vamos então aqui para as novas gerações. Mas não é fácil também. Em primeiro lugar, porque estas gerações não estão na rua. É logo o nosso primeiro problema. Deixei aqui, é recomendado uma criança estar 3 horas na rua, na natureza consecutivas. Isto não existe. Nem aqui na zona rural, quanto mais na cidade, não é? Os pais vão pôr muito cedo os filhos da escola, têm que ir os buscar tarde. Depois o tempo está um bocadinho vento, é melhor os meninos não estarem na rua e depois também já é tempo de fazer o jantar, não há tempo. E depois, mesmo que haja esse esforço, eu falo por mim, tenho 2 filhas, a morar mais ou menos no mesmo sítio que eu morei, e as coisas já não estão disponíveis como estavam. Eu sei que qualquer passeio que eu aqui desse, eu via joaninhas. Joaninhas não era nada de extraordinário ver joaninhas. Eu hoje em dia não as vejo aqui na Ventosa. Se eu dava um passeio à noite na primavera, era garantido ver pirilampos. Hoje em dia, aconteceu isso uma vez, não... foi assim num sítio muito particular e fiz uma festa imensa com as minhas filhas porque elas nunca as tinham visto. Portanto, o ramo da espiga também foi uma coisa que falávamos muito. Ramo da espiga, qualquer ponto desta freguesia, eu em 5 minutos fazia o ramo da espiga, porque tenho várias espécies. Hoje em dia também não conseguem. E ainda a última vez que fizeram o ramo da espiga, os professores aqui na Ventosa não conseguiram fazer. Portanto, queremos ir para as novas gerações na mesma, mas o trabalho não está fácil. Aqui, podíamos pensar, as nossas crianças, nós não proporcionamos essa natureza, mas aqui no centro educativo da Ventosa, elas têm uma área verde gigantesca e durante o dia estão muito tempo na rua. Mas aqui temos outro problema. Para já, porque quando está um bocadinho frio, nós portugueses achamos que as nossas crianças passam muito frio aqui no nosso clima e não temos a tendência de as pôr dentro de casa. E depois, porque apesar desta imagem bonita, também vejo muitas falhas aqui nesta escola, porque e na altura se arquitetou desta forma. Esta zona toda verde aqui, estamos a falar de um prado muito limpo, estamos a falar de meia dúzia de árvores. Aliás, metade aqui deste terreno é uma zona muito inclinada que as crianças, por não brincam lá. E portanto, e depois toda a volta da escola, se repararem bem, não temos de todo biodiversidade. Está uma zona um bocadinho verde
mas ali é notório que todas as linhas têm imensa terra, foi tirado muito coberto vegetal, e pronto, é uma biodiversidade muito baixa, portanto não há bichinhos a entrar para a escola. No entanto, vou deixar de ser negativa a partir de agora, há muitas iniciativas, muitas delas da Câmara Municipal a acontecer e que estão a tentar reverter este processo. Vou falar nomeadamente, os SMAs já deram compostores na escola, a Câmara Municipal já criou uma horta para os meninos brincar, para aprenderem, a cultivar os próprios alimentos. A Câmara Municipal também já começou a criar, já há bastante tempo, hotéis de insetos. O Ecoprojeto das Fontainhas também já tinha feito algumas atividades ao longo do tempo, algumas atividades pontuais aqui na escola, e portanto há aqui um esforço de tentar, não estamos de todo sozinhas. No entanto, estas atividades acabam por não conseguir ter muita continuidade, porque os professores estão sobrepassados com o corrido. Não há tempo, as auxiliares são pouquíssimas para as atividades básicas, quanto mais para dedicar ao exterior. E, portanto, apesar deste esforço, é difícil depois toda essa manutenção. E, portanto, eu e a Sónia achámos, não, vamos criar aqui a oficina da agrofloresta para tentar colmatar todas estas coisas e pronto, puxar todas estas cordas que já estavam a ser lançadas e que precisavam aqui de alguma continuidade. Tentámos criar assim um projeto bonitinho, candidatámos a imensos concursos, não conseguimos financiamento em nenhum, mas não desistimos e fomos à procura de ajuda e tentaram envolver toda a gente. Pedimos ajuda à Junta de Freguesia, que disse logo desde o início que tínhamos o apoio no que pudesse e não pudesse, e foi mesmo. A Câmara Municipal também ajudou-nos em imensas coisas. Depois as empresas locais, quando fomos tentar uns patrocínios, também ao perceberem o projeto, todas elas tentaram ajudar. O agrupamento de escolas de São Gonçalo ainda nos tentou aqui ajudar em alguns concursos e tudo, mas pronto. Depois também teve todo um acompanhamento. E depois, mais importante, foi envolver os pais e todas as famílias da escola. E aí sim tivemos um corpo um bocadinho maior. Quando eu digo aqui envolver os pais, não é só na parte da presença, mas também na agregação de fundos, que é preciso para termos aqui uma parte letiva do Ecoprojeto das Fontainhas ir semanalmente à escola e termos aqui dinheiro para algumas ferramentas e tudo o que é necessário. Pronto, deixo-vos agora a minha apresentação com uma das atividades das mais vistosas que tivemos na oficina da agrofloresta, que foi a criação de um pequeno oásis de biodiversidade na escola, naquela tal zona que era muito inclinada e que os meninos não usavam. A Junta de Freguesia fez um trabalho fantástico de socá-los e em cerca de 180 metros quadrados colocámos mais de 500 plantas. Portanto, vemos agora, foram colocadas de forma muito eficiente, aqui com os conhecimentos da Sónia, e temos esperança que agora nos próximos anos aquilo se desenvolva e crie ali mesmo um pequeno oásis de biodiversidade. Com todos estes apoios, eu acho que depois não fui muito explícita, esta oficina está realmente a acontecer este ano letivo, pelo Ecoprojeto das Fontainhas. A Sónia é uma pessoa, não é por estar aqui presente, percebe imenso destas complexidades da natureza e tem uma capacidade fantástica de tornar aquele discurso tudo tão simples e para literalmente crianças de 3 anos conseguirem perceber a importância da natureza e este contacto com ela. Então, pronto, vou terminar assim com o nosso vídeo de uma das atividades.
Durante gerações e gerações tivemos o prazer de vislumbrar uma abundância de joaninhas e pirilampos. Uma pequena caminhada de 100 metros, encontrar todas as plantas para completar o raminho da espiga, ver crescer e consumir alimentos de verdade. Parece uma geração para a outra, perdemos tudo isto, desconectamos e até sentimos algo repúdio da natureza. Eu e a Sónia estamos aqui a tentar devolver essa conexão com as ciências naturais na prática e devolver essa ruralidade quase perdida aos nossos filhos e todas as crianças desta freguesia, tão orgulhosamente rural. A razão por trás de nós termos plantado a nossa mini floresta dentro do Centro Educativo da Ventosa vai muito para além da beleza do seu espaço exterior. Aqui também será criado um espaço de aprendizagens que vai muito para além das ciências, porque nós conseguimos aprender tanto quando observamos a natureza e nós só conseguimos realmente respeitar o que conhecemos. Escola da Ventosa, agradecer a todos que contribuíram para a nossa floresta. E uma das razões que a mim emociona particularmente é o facto de que nós tivemos. Nós não nos conhecíamos até ter havido uma reunião de pais. Nunca nos tínhamos cruzado e o que aconteceu foi quando começámos a falar na reunião de pais do que é que nós gostávamos de ver naquele ano letivo seguinte se implementar na escola. E começámos a perceber que realmente tínhamos muitos objetivos em comum e muitas coisas que nós queríamos ver implementar. E indo em relação a este projeto, tinha muito a ver com a parte da sustentabilidade, que era o facto de nós podermos planear a sustentabilidade um bocadinho à frente. E não há melhor do que nós irmos realmente às nossas crianças, porque se nós queremos mudar mentalidades, tem que ser por eles, porque é muito mais difícil, como a Ângela estava a dizer, tentar falar com alguém que faz a mesma coisa há 20 anos e que tem opções mais fáceis e mais rápidas de resolver, e depois quando nós chegamos e pensamos, não vai ser por simplesmente alguém, eu acho que assim é melhor. E nós achamos que a parte da sustentabilidade, neste caso da oficina, seria a parte de pensarmos o conhecimento deles de uma maneira muito lúdica. Porque é o que as crianças conhecem, porque as crianças, brincar é o que as crianças fazem. E é a melhor maneira de nós podermos passar a eles um bocadinho desse conhecimento. E muita parte de deixar eles mexer e de alimentar a curiosidade deles, porque eles veem as coisas com as mãos. Uma coisa que nós fazemos agora na floresta, a floresta está lá montada, e eu deixo os terceiros e quartos anos eles manterem a floresta, que é uma coisa que é um bocadinho aterradora, porque a gente pensa que estivemos ali e montámos a floresta e tivemos tanta gente a ajudar. E eu simplesmente tenho que explicar às crianças. Não? Isto é o que nós plantamos, isto são os que, eu não gosto de usar a palavra daninha, são plantas que nós não queremos dentro da nossa floresta e vocês, a floresta é vossa. Vocês é que têm a autonomia de cuidar dela. E os 6 e 4 anos, nós estamos a falar de crianças entre os 7 e 9 anos, eles já conseguem perceber. E é dar-lhes essa autonomia e deixar eles mexerem faz muita importância. Porque se nós queremos que eles realmente ganhem o conhecimento e sejam futuros adultos responsáveis, nós temos que lhes dar um bocadinho esse voto de confiança. E este projeto da oficina foi mesmo para isso, para lhes podermos dar algumas ferramentas que não são tão ligadas à parte teórica, mas que deixar
eles experimentarem, experimentação. E depois haver muito, um bocadinho o reencontro com técnicas antigas, que é uma parte que nós, sempre, principalmente numa freguesia muito rural, nós começámos a perceber que se estava a perder. Que hoje em dia uma criança sair suja da escola quase que é um bocado mal visto. Eu cheguei a comentar há pouco tempo que aconteceu uma coisa, que eu quinta-feira estou na escola, quinta-feira à tarde, e os meninos comigo geralmente saem assim um bocadinho mais crianças da escola. Saem mais sujos, saem com as mãos mais sujas, saem com a roupa mais suja. Na sexta-feira, quando eu fui buscar a minha filha, houve uma mãe que chegou ao pé de mim com um par de calças e disse: "Ó Sónia, você é responsável por isto?" Eu olhei e disse: "Sou com muito orgulho, não me tenho que agradecer." E a senhora ficou assim um bocadinho descalça na situação. E eu acho que temos que mudar as mentalidades. A nossa geração vai ser muito mais difícil nós mudarmos. Agora, se nós vamos pelos mais pequenos e mostramos a eles que pequenos passos, pequenas coisas têm uma grande influência, nós aí estamos a criar uma nova geração que vai ter uma melhor base para pensar em coisas como globalização e como sustentabilidade, porque eles experimentaram destes pequeninos. E eu acho que é muito por aí que nós temos que ir. E depois, os nossos conhecimentos ancestrais, que é uma coisa que eu tenho um carinho particular. Porque nós não fomos sempre comunidades de consumo. Nós sabíamos antigamente ser mais sustentáveis e éramos mais resilientes. Não era por opção, era porque nós não tínhamos as coisas. Mas nós sobrevivemos durante gerações e se não estava na época, se não era sazonal, nós não comíamos. E hoje em dia temos muito essa necessidade. Eu quero porque está no supermercado. E fomos criados, a nossa geração, com esse hábito. E agora, pouco a pouco, tentar mentalizar uma nova geração de que existe, mas lá por existir não quer dizer que nós tenhamos que consumir. Não somos obrigados a consumir porque está no supermercado. E esta parte de as crianças porem as mãos no produto, de verem, de plantarem, de fazer uma coisa crescer que é deles, vai criar, acho eu, tenho a certeza, uma geração que vai compreender melhor os próprios ritmos da sazonalidade e isso vai ajudar a nível da nossa consciência de consumo. E para não se perder o conhecimento ancestral, porque eu acho que é uma coisa que, infelizmente, nós podemos muito bem atualizar-nos. Por exemplo, acho que a plantação da floresta foi uma coisa que conseguiu misturar muito bem esses dois conceitos. Porque foi plantada sob um método que se chama método Miyawaki, que é um método que foi desenvolvido no Japão, que eles estudaram como é que seria a melhor maneira de nós reflorestarmos de uma maneira consciente e focada no que é a flora nativa, autóctone numa região. E então, esse método, que apesar de o método veio do Japão, mas nós só utilizamos as nossas plantas locais porque estávamos a falar aqui da Ventosa. Por isso fomos, perdemos umas horas valentes à procura onde é que íamos buscar as plantas, o que é que poderíamos plantar. E neste caso, como era dedicado a crianças, houve alguns cuidados que nós tivemos. Não quisemos plantar algumas que poderiam dar umas bagas que são extremamente bonitas, mas que não eram comestíveis. Pronto, tivemos aqui mais algum cuidado nesse contorno, porque a realidade aqui seria para nós darmos lá a tal autonomia às crianças, para eles poderem usufruir daquela floresta de uma maneira consciente. Mas mostra que isso, o conhecimento que vem de fora, o conhecimento que é adquirido, as novas tecnologias, podem ser usadas e devem ser usadas de uma forma local, para nós podermos criar mais resiliência na nossa própria área de influência. Depois, é muita questão de tentar explicar às crianças que às vezes um esforço menor pode ter um impacto maior. E o que eu quero dizer com isso é que nós poderíamos ter tido pessoas fora a fazer, nós podíamos ter investido de outra maneira naquele projeto e poderíamos ter que demorar anos a ele ser realizado. Mas nós envolvemos muito a comunidade, porque achámos que fazia sentido. Porque não há um melhor sítio para ver um núcleo de uma comunidade do que uma escola. Porque é ali que as pessoas se cruzam diariamente. É nas escolas e
Para quem nunca lidou com crianças, quando se lida com crianças nós sabemos a vida de toda a gente, porque eles não têm filtros. Eles contam-nos tudo o que é que se passa em casa e então era importante essa parte do envolvimento, porque nós temos 330 e tal crianças na escola. E isso quer dizer que, mesmo falando de irmãos, isso nós temos 300 núcleos familiares ali. Se nós conseguirmos passar um bocadinho desse conceito de sustentabilidade e de cuidar para 300 lares com uma única ação, tem uma grande importância. E eu nisto estou a falar de uma coisa muito pessoal, que a razão que eu me envolvi um bocadinho na parte a ver com a ecologia veio de uma professora primária, que nem era minha. Eu tenho 8 anos de diferença da minha irmã. E eu já adolescente, eu lembro-me perfeitamente da minha irmã se ter sentado ao nosso lado para jantar, devia ter os seus 4, 5 anos, e ela dizer: é só para avisar que a partir de agora nós vamos fazer reciclagem cá em casa. Isto foi há 30 anos atrás. Só havia um posto de reciclagem em Torres Vedras. E ela ouviu na escola o que era reciclagem. Ela tomou aquilo tão sério que ela chegou a casa e me pôs a regra. Vamos fazer reciclagem. E naquela altura dizia que nós tínhamos que agarrar na reciclagem e levá-la para o outro lado da cidade. Mas pronto, tornou-se uma coisa. Reciclagem fazia parte do nosso dia-a-dia em casa. E, através disto, e da importância de uma professora que ela teve no jardim de infância, muitos desses conhecimentos foram passados por ela, sendo ela o elemento mais novo da família, para nós. E hoje em dia digo, eu fui influenciada muito pela minha irmã, apesar da diferença de idade, e por sua vez ela influenciada pelo que ela ouviu no jardim. E eu acho que isso para mim foi o clique, assim, a importância que é às vezes só uma pequena palavra, uma frase, que pode influenciar realmente a nível uma geração inteira. E nessa parte geracional, que eu continuo a dizer que é muito importante nós reavermos alguns conhecimentos antigos. As coisas faziam-se. E às vezes só aquela coisa de... Portanto, nós agora estamos a fazer na escola uma coisa que os miúdos estão a achar imensa piada e voltamos a envolver as famílias. Foi criarmos um pequeno canteiro que nós chamamos a farmácia. E então simplesmente perguntei às crianças: vão para casa e perguntem aos avós, perguntem aos pais e aos tios o que é que eles usavam quando tinham uma dor de barriga. Qual era o chá? Qual era a planta que usavam para isto e aquilo? E foi muito giro, porque gradualmente foram aparecendo coisas à quinta-feira, quando eu estava lá. Mãe, a minha mãe diz que isto chazinho é bom para isto. A minha avó diz que isto... E devagarinho as coisas foram implementando. E depois chega muito aquela pescadinha de rabo na boca, porque apareceu a primeira criança com a planta, os colegas viram, levaram para casa a ideia e perguntaram, e depois toca a aparecer outra criança na semana a seguir. E o que é que aconteceu? Os pais trouxeram ali tudo explicadinho o que é que eles compreenderam daquela planta. E agora está a ser tudo guardado para um dia a própria Escola da Ventosa ter o seu pequeno dicionário de plantas que foram trazidas pelo conhecimento local. Porque esse pequeno conhecimento dá-nos também alguma autonomia e dá-nos alguma resiliência como freguesia, porque não poderemos depender tanto dos inputs de fora. E depois é aquela importância de criar os hábitos logo a partir dos primeiros anos. Porque é muito mais difícil nós quebrarmos os hábitos em adultos do que se nós formos com eles implementados. E acho que as crianças nisso são fantásticas, porque eles absorvem com uma facilidade. Eu vi uma turma agora do 4º ano há pouco tempo que estávamos a falar sobre as nossas pequenas hortas. Nós temos umas hortas, cada turma tem a sua horta um por um, e eles plantaram o que eles quiseram. Nós falámos o que seria melhor, o que não seria, e eu deixei eles seguirem muito o seu instinto e o seu gosto. E eu falei de algumas técnicas antigas de como se plantava antigamente. Eu falei do caso de se plantar uma planta alta, tipo um girassol, e depois, quando a girassol estivesse maior, nós plantávamos a ervilha, e a ervilha ia subir os girassols. Eu não tinha que ir buscar pauzinhos para fazer, e depois plantava por baixo a abóbora, que era para criar... E eles ficavam: Sónia, mas eu nunca ouvi falar disso. Mas isto não é nada novo, a Sónia não está... Infelizmente, eu não fui eu que tive a inteligência para inventar nada disto. São conhecimentos muito antigos. E
como hoje em dia é bem mais fácil nós pormos máquinas a tratar das nossas terras e não criamos a tal ligação entre as plantas, esse tipo de conexão caiu em desuso, não é utilizado. Mas se nós queremos criar uma resiliência, faz muito aquela parte de nós mantermos um bocadinho aquela coisa que era tão tradicional, que era a agricultura familiar. E uma pequena influência como a agricultura familiar pode ter um grande impacto a nível, como estávamos a falar, no nosso impacto a nível da pegada ecológica. E mesmo como nós estamos a falar dos ODS, nós estamos a ensinar às nossas crianças a terem um pouco de conhecimento do seu local. Estamos a falar de coisas como acabar com a pobreza, a escassez de alimentação, a igualdade de género. Há muita coisa que pode ser absorvida por uma prática tão simples. Porque para os meninos a única coisa que eles estão lá a fazer é dia da Sónia ir lá, é dia de nos brincar para a terra. Mas eles nem sequer têm a noção da quantidade de informação que eles estão a absorver. Lá está, não estamos a falar de lhes dar grandes explicações lógicas. Eles são crianças. O que eles querem é saber que vão crescer morangos. É a única coisa que eles estão desejosos, é chegar ao final do ano e comer morangos. Mas depois pequenas coisas que nós estávamos a dizer, olha, vamos pintar pedrazinhas de vermelho, porque os passarinhos vão chegar aqui antes de nós termos morangos e vão picar nas pedras e vão ficar desinteressados pelos morangos. Verdade, verdade. E claro, é uma pequena coisa para eles, é giro, que vão pintar pedras, mas dá-lhes mais ideias. Existem outras maneiras de fazer as coisas. E é só isso. Eu não espero que saiam de lá 300 agricultores biológicos. Adorava, mas não vai acontecer. Mas o que eu penso que é mais valia deste tipo de projetos é que se sair de lá um futuro engenheiro ambiental, sair um futuro arquiteto, um futuro presidente de Câmara que tenha uma noção diferente das coisas, aí é que nós podemos fazer os grandes impactos. Os 300 agricultores biológicos também eram muito bem-vindos, mas não vamos... São 300 potenciais agentes da mudança. Exatamente. É por aí. E para o que eu estava a dizer, acho que a nossa responsabilidade, quer como pais, porque apesar de eu, Sónia, estar mais de uma maneira profissional dentro desta área, foi muito pela questão de ser mãe. Nós como família, viemos para a Ventosa com uma razão muito, muito lógica. Nós escolhemos vir para cá há uns anos atrás e escolhemos que os nossos filhos fossem educados aqui e que crescessem aqui. E então, acho que para mim dá-me um bocadinho uma responsabilidade acrescentada, que foi uma escolha que eu fiz e quero realmente dar a melhor hipótese a eles. E aquela escola é maravilhosa, tem um potencial incrível. E acho que a nossa responsabilidade como pais e como pessoas que lidam diariamente com crianças e pessoas que podem ter um impacto futuro é realmente dar às crianças as ferramentas. Nós não precisamos que eles tenham todo o conhecimento de uma vez. Dar-lhes as ferramentas para que esta geração realmente tenha um potencial de ver coisas de outra maneira. Muito obrigada.